Acompanhe agora Livre Pensamento. Muito bom dia, você que está ligado na TV Mundo Maior. Começa agora mais um programa Livre Pensamento, pensar e viver com liberdade, para a gente iniciar bem a semana, sempre trazendo temas espíritas aqui, com reflexões interessantes, tentando ir além do senso comum. Você que está assistindo a gente, vai ser muito bom a gente passar aqui esse tempo, né? E mande a sua pergunta, né? Mande o seu comentário pelo YouTube, né? Para que a gente possa, né, ler aqui a sua saudação também. Sua participação é muito importante. E hoje, para a gente bater esse papo, gente, sobre espiritismo, vamos estar na presença de Juliana Hilbert e Paulo Henrique de Figueiredo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Juliana. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes. Um abraço a todos. Olá, Paulo Henrique. Olá, bom dia, boa semana. Estamos começando aqui essa semana, como sempre, né? Tratando aí de compreender o que é o Espiritismo na sua proposta original, né? Vamos lá? É isso aí. E vamos falar o que hoje, gente? Qual é o nosso tema? O nosso tema é a solidariedade. Né? É um tema que pode parecer algo, né, simples, corriqueiro, né, do senso comum, mas que no Espiritismo ganha uma força muito grande, né, ganha uma dimensão diferente e amplia os nossos horizontes. Então, vamos ver até onde vai a extensão, né, dessa questão da solidariedade na lei universal. Não é isso, Paulo? Exatamente, né? A solidariedade é uma palavra que ela é bastante recorrente, né? Na doutrina espírita. Ela é utilizada desde o Livro dos Espíritos em vários pontos, né? E tem um motivo para isso, né? Nós temos aqui no mundo, na época de Kardec, um pouco antes dele, né? Surge na filosofia a tese de que o homem seria o lobo do homem. Essa frase ela foi proposta olhando para os lobos, imaginando que eles seriam seres, né, que lutam entre si e que são predadores. Então, quanto mais tempo a gente vai para o passado, mais os animais eram vistos como seres focados na emoção da raiva, seriam irracíveis, né? E que essa seria uma característica da condição animal, né? A gente pode até imaginar por que isso acontecia, porque a presença do ser humano no ambiente selvagem, né, ele causa no animal uma condição de defesa. Então, toda vez que você tinha um contato com animais selvagens, você tinha o animal irritado, né, atacando, né? E essa, então, era a aparência comum do que era o animal. Quando você pega a vida nas cidades, né, que já estão afastadas da vida selvagem, os viajantes que faziam relatos, né, por exemplo, de viajar para a África, traziam de volta, né, explicações de que os animais eram como se fossem monstros. Tem aí até essa associação da natureza com um monstro, né, com a ideia de monstros, né? E aí, assim, a natureza parece algo que é agressivo, comportamento agressivo associado aos animais. Isso vem até o presente, né? Se você for ver, a gente vê muitos desenhos, né, que associam a condição animal à condição da agressividade, assim, irracional. E hoje a gente já sabe que essa visão do animal é uma visão falsa. Então, mais recentemente, nas últimas décadas, o estudo do comportamento animal tem demonstrado, né, que eles são regidos pelo que hoje se chama, com mais propriedade, os instintos sociais. Então, os animais, eles têm atos solidários entre eles, né? Eu acho até interessante destacar que quando você vai examinar os chimpanzés, né, se eles têm até mesmo uma disputa ali por liderança,
uma luta entre machos assim, quando eles terminam, eles se reconciliam. Então, com os santuários, hoje o comportamento do animal já é mais bem observado. Então, essa ideia da irascibilidade, né, da raiva, está associada do descontrole à condição animal, hoje cai por terra, né, Lucas? E coitados dos lobos, né? Porque também os estudiosos, os zoologistas, né, quando investigaram sobre a vida social dos lobos, perceberam que eles têm também essas regras instintivas sociais que determinam uma harmonia. Quer dizer, eles se protegem, né, eles cuidam uns dos outros, eles têm toda uma estrutura altamente complexa para que haja essa cooperação, diferente da competição que se acreditou e que muita gente ainda acredita, né? Quando vê lá em Kardec informações da ciência da época tratando a animalidade como se fosse algo destinado à destruição. E a gente hoje vê que isso é um grande equívoco. Então, os lobos também nos ensinam a cooperação. E se não fosse assim, o lobo fosse o homem do lobo, né? A frase que vem de lá de Roma, né? A gente teria os lobos se destruindo, né? Não haveria mais lobos hoje, porque eles seriam autodestrutivos, né? E não é o que a gente vê, que, na verdade, todos esses instintos de conservação e sociais, eles se destinam a estabelecer e manter uma harmonia. E é por isso que os animais existem durante milhões de anos, né? Então, isso é uma visão que a gente precisa atualizar hoje, não só, né, entre os espíritas, mas em toda a cultura. Né? Porque quando essas informações estão surgindo, em pesquisadores como Frans de Waal, né, um holandês que foi referência, que faleceu há pouco tempo, quando a gente vê as descobertas que são trazidas por essas pessoas hoje, a gente percebe que tem uma resistência da cultura, né, principalmente a cultura ocidental, por ainda estar apegada a esses conceitos antigos, que ainda estão muito presentes e que a gente precisa finalmente superar. O que tem a complementar, Juliana? Eu, como adoro animais, né, e vivo aqui no interior, a gente observa, né, a harmonia da natureza, observo, né, o comportamento dos macaquinhos que vêm ah, nas árvores, né, eles vêm pulando, vêm pelo fio, e quando a gente vai dar a bananinha, né, que eles vêm ali, chamam, pedem, você vê que o mais, assim, o líder, ele vem, desce, pega a bananinha e ele sobe e compartilha. E a mãe geralmente está com os filhotinhos, né? Aí ela vai repartindo com os filhotes. Então a gente tem a oportunidade, né, de observar e ver esse comportamento do compartilhar, né, que eles trazem. E isso, Juliana, o que nós estamos vendo não é um comportamento moral do animal, que é o que o Espiritismo vem explicar, né? Porque o animal ainda não despertou para a moral. Ele ainda não tem a consciência espiritual, ele age segundo os instintos. Então, mas é claro que o instinto, ele faz uso de um potencial que o ser espiritual tem. Então, a condição da inter-relação, né, entre todos os seres é uma lei. E quando os espíritos vão explicar essa lei, eles dizem que ela está presente desde o mineral, né? Então, se a gente for observar a cosmologia, né, a ideia da atração entre os seres, né, que exercem entre si, que é o fundamento da formação das estrelas, né, e a gente interpreta como sendo a lei da gravidade, né, ela tem uma lei única que está por trás de todos esses fenômenos. Os fenômenos, então, da relação entre os animais, o fenômeno da cosmologia, né, da natureza mineral, e também a própria condição humana. Qual é o diferencial da condição humana? É que o ato solidário no ser humano, necessariamente, precisa ser voluntário, ser desinteressado e voluntário. E é isso que vai fundamentar a moral. Então, para a gente ter uma concepção clara dessa ideia, né? Quando
o ser humano, né, na ciência e na filosofia, ele tentou qualificar, né, a nossa relação como sendo uma ideia falsa. O homem é o lobo do homem. Ele está imaginando que o lobo ele age por competição, né, e cada um lutando por si. E aí ele vai dizer, o ser humano age como o lobo. Então nós seremos semelhantes ao lobo. O que hoje se sabe sobre o lobo, né? Uma das coisas mais interessantes é que a estrutura da vida social do lobo é a divisão em famílias. Eles vivem em núcleos familiares, né? Eles fazem as migrações, eles fazem as caças em conjunto, né? Mas a vida cotidiana deles é dividida em famílias, né? O que mostra o oposto do que se imaginava que era o comportamento do lobo, né? Então, ele só mostra o quanto essa forma de agir, né, por cooperação, está presente desde todos os animais. Se a gente for observar a natureza, ela é toda fundamentada na cooperação. Não só dentro de mesmo grupo, mas entre espécies, né? É claro que a necessidade de você fazer a divisão dos recursos, ele faz uso, né, também de outra lei, que é a lei da destruição. E isso se limita às necessidades da organização da fisiologia, que vai permitir o surgimento do ser humano. Então, o que o Espiritismo fala sobre o comportamento humano? E é esse o nosso foco, né? E é aí que vem o nosso tema, né? Olha, nós temos na Revista Espírita de 1867, né, um artigo que tem por título exatamente a solidariedade. Eu estou tentando achar aqui o mês, é março de 1867, quem quiser procurar aí, na parte final da Revista Espírita, de março de 1867, nós vamos ter uma mensagem que está assinada apenas por um espírito, entre as outras que tem nesse número. E o título é A Solidariedade, né? Eu acho interessante que, veja só, ele está comparando a questão do ser humano com as condições da natureza. Essa é a motivação do texto, né? E aí ele diz assim, olha, quanto aqueles são insensatos a se lamentar, que se menosprezam bastante para se comparar a um talo de erva ou a um elefante. Não confundais nem os gêneros, nem as espécies. Não são os grandes filósofos e os grandes naturalistas que veem no Espiritismo, por exemplo, uma nova edição de metempsicose e, sobretudo, de uma metempsicose absurda. A metempsicose seria a possibilidade do ser humano nascer num corpo de animal, né? E ele fala, a metempsicose é o sonho de um homem de imaginação, né? Ela não passa disso, não tem nenhuma fundamentação real, né? Então ele vai dizer o seguinte, olha, os animais e os vegetais, eles são fases evolutivas, né? Eles têm uma relação congênere entre eles, né? O ser humano é um ser à parte. E aí ele vai dizer o seguinte, eu considero aqui, ó, uma parafrase, aquela, o homem é o lobo do homem. Ele vai dizer o quê nesse lugar? Ele vai dizer o seguinte, olha, o homem é solidário do homem. Então ele vai cunhar uma frase oposta. Em vez de o homem é o lobo do homem, veja, o homem... Isso era a suposição de que o lobo lutasse entre si. E aí você estaria justificando. É importante saber que essa visão do homem ser o lobo do homem fundamentou, do século XIX para frente ali, o surgimento, né, de uma condição competitiva. Imaginava-se assim, olha, na sociedade, os valores são conquistados por competição. E a lei vai limitar essa competição para que haja uma relação social viável entre as pessoas. Então, considerava-se, né, foi no início ali
da revolução ali da indústria, né? Então, imaginava-se, existe uma competição natural entre os homens. Se você deixasse os povos, né, primitivos agirem por sua própria natureza, eles seriam destrutivos. Então, sempre foi essa visão. É necessária um controle, uma dominação, para evitar uma anarquia, uma destruição generalizada, considerando que quanto mais primitivo fosse o indivíduo, mais ele fosse focado na destruição mesmo. Isso vem dessa concepção, o homem é o lobo do homem. Então, quando a gente avança para o entendimento que a condição natural do homem é a condição solidária, é para isso que ele vai naturalmente, então a estrutura da sociedade que foi se estabelecendo ali na era moderna é exatamente lutar contra isso, impedir que isso aconteça por uma condição do egoísmo ser permissivo. O egoísmo no espiritismo ele é definido como sendo a exaltação da personalidade. E o que se fez no mundo moderno foi exatamente promover a exaltação da personalidade, o que vai levar ao indivíduo lutar por si próprio, para vencer com relação aos outros, que é a base da sociedade atual. Então, isso teve uma construção que se fundamentou exatamente no pensamento materialista e na comparação do homem com o animal indevida, né? Uma comparação sem estudos. E é interessante o quanto isso não passou por revisão, né? Nós temos uma revisão do estudo do comportamento animal e não temos uma revisão da apropriação desse entendimento, né, para a condição humana. Isso está muito incipiente, né? Existe um documentário, um trabalho que foi feito na França exatamente nesse sentido, né? E quem quiser pode procurar aí na internet. Tem também um livro que foi lançado, é um grupo de pesquisadores que perceberam exatamente isso, um novo estudo do comportamento animal, e que se você estudar a nós mesmos, né, o ser humano também como sendo uma espécie animal, você vai encontrar outras bases para o seu desenvolvimento. O documentário ele foi feito na França, chama-se Lady Sapiens. Não é isso, Lucas? É isso mesmo, foi um conjunto de pesquisas, né, de antropologia, de paleantropologia, que fez a análise não somente, né, dos dados que havia sobre o ser humano na antiguidade, principalmente as mulheres, né, em diversos papéis, como o papel de mãe, no papel de avó também, né, e a revisão, o questionamento sobre os preconceitos que nós, né, criamos, a humanidade criou, né, através da ciência, mas não a ciência pura, mas a ciência baseada nesses preconceitos materialistas. E o mais interessante é a gente poder aqui, nesse momento, fazer essa revisão, né, desses conhecimentos, trazer para as pessoas, porque é assim que a gente desenterra, né, as raízes das ideias que nós temos hoje no senso comum, para a gente entender por que a humanidade, e nós também, muitas vezes, nos baseamos nesses equívocos para poder adotar as nossas atitudes, né? Então, a gente encontra exatamente nos pensamentos que foram e ainda são hegemônicos na história da humanidade, como a gente sempre fala aqui, né? O dogma religioso e o materialismo filosófico. No caso do materialismo, e esse artigo que você traz, Paulo, da Revista Espírita de 67, em março, A Solidariedade, ele traz essa ideia do isolamento, né? A compreensão de que o ser humano é sempre um isolado do outro. E aí nós temos que trazer também duas expressões que a doutrina espírita, em diversos momentos, revisa, né? A ideia de cada um por si, que é a ideia da mentalidade falsa, dessas teorias equivocadas, e que constantemente os espíritos de Kardec vão substituindo por cada um, um por todos e todos por um, né? Então, isso aparece em várias vezes na codificação, né? E o nosso trabalho é entender por quê. Porque não basta a gente simplesmente substituir uma frase por outra. É preciso compreender o caminho que esses conhecimentos percorreram na história
para que a gente possa entender de fato e fazer uma modificação, né? E trazer elementos para demonstrar que eles são equivocados, para que, de fato, a doutrina espírita cumpra a sua tarefa. Não é isso, Paulo? Aqui nesse texto, então, caminhando no mesmo sentido do que estamos conversando aqui, e isso a gente precisa prestar atenção, gente. Porque o Espiritismo ele vem propor uma revisão exatamente da análise de quem somos. Quem somos, como somos, de onde viemos, para onde vamos. Né? É um estudo que vai tratar da nossa própria natureza. Então, a gente tem que ter a lucidez de olhar para o que a humanidade está dizendo, olhar para o que o Espiritismo está dizendo e entender como as coisas devem caminhar para uma nova visão de quem somos e para onde vamos. E esse aqui é um ponto fundamental, né? Então, hoje, a visão da sociologia, a visão da ética, né? A visão da economia, as diretrizes que determinam o comportamento, né, dos governos, né? Todas essas estruturas que, em parte, nasceram nas universidades e foram se estabelecendo como sendo o fundamento da forma da gente se relacionar, de agir, de se prevenir, de criar as estruturas sociais, ela é fundamentada nesse pensamento, gente, de que o homem, né, ele compete com o homem e que quanto mais ele tiver na condição primitiva, mais agressivo ele é. E isso vai justificar as estruturas o direcionamento, por exemplo, da polícia, da justiça, né? Para conter o elemento primitivo, porque ele vai ser agressivo e destruidor. Isso se reflete, gente, no comportamento cotidiano. Né? A gente vê aí o preconceito em relação à pobreza. Ele tem raiz nessa visão. Quando as pessoas... hoje isso é muito comentado e observado, né? Quando a pessoa altera o seu comportamento de alguém que apresenta externamente, pela aparência, ser uma pessoa pobre, ou até mesmo em função da cor de pele, né, o preconceito, a pessoa se previne como se ela fosse ser agredida, como se ela tivesse que se prevenir com relação a uma violência gratuita. Isso faz parte do nosso cotidiano. Isso é denunciado diariamente. Mas isso não é uma condição gratuita. Ela tem uma origem. E a origem está na falsa interpretação de quem somos. O que o Espiritismo, então, vai demonstrar? Essa mensagem, ela trata desse assunto. Eu vou até ler aqui um parágrafo que eu acho extremamente significativo. Ele vai dizer assim, olha, ser humano, seja um ser humano, saiba de onde você vem e para onde está indo. Né? E aí ele vai dizer o seguinte, nós temos que nos considerarmos, né, filhos do Criador. Ou seja, nós somos, enquanto espíritos humanos, né, fadados a agir segundo o pensamento de Deus. É isso que ele está querendo dizer aqui. Olha lá. Então, ele diz o seguinte, nós fazemos partes dos planos de Deus para a estruturação do universo, que caminha para a harmonia, para uma realização. E o objetivo vai ser a felicidade. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, existe no universo leis divinas. E a natureza, o ser mineral, ele age segundo as leis de forma absoluta. Por isso que a gente vai encontrar na física, na química, né, um determinismo quase absoluto. O comportamento é exatamente o previsto, segundo as leis. Isso é um determinismo. Né? Quando a gente vai estudar o comportamento animal, existem os instintos que vão determinar um comportamento. E a gente encontra também essa tendência solidária do animal, que não é por raciocínio dele, mas é pela sua própria natureza. E qual é a condição humana, então? Ele vai dizer assim, olha, quando a gente vai para a vida, nós somos, ao mesmo tempo, causa e efeito. Ele vai dizer o seguinte,
E você pode compreender as leis que regem essa causa e efeito. E ele vai dizer, a principal dessas leis é o ser humano não é um ser isolado. O ser humano é um ser coletivo. Ponto. Já começa daí, gente. Uma necessária revisão do que se imaginou nos séculos iniciais, né, do nosso tempo moderno. O ser humano não é naturalmente, né, o competitivo, né, lutando cada um por si, e aí você tem uma sociedade artificialmente estabelecida para estabelecer uma relação de conjunto. É isso que se imaginava. A sociedade foi uma criação humana, né, comportamental, né, para que você pudesse estabelecer uma relação mínima de respeito entre seres que naturalmente competem entre si. Então, o ser humano seria naturalmente egoísta. Egoísmo no sentido de exaltação da personalidade. E o que o Espiritismo está demonstrando? Exatamente o inverso. Que, segundo a lei, o ser humano ele é naturalmente coletivo. Então, ele naturalmente tende à solidariedade. E para que você não faça com que isso não ocorra, você precisa agir contrariamente à lei. Então, aí seria justamente pela ação do equívoco humano que uma relação que seria naturalmente coletiva se torna isolada. E aí a necessidade da defesa da violência é justamente pelo abuso. Então, a sociedade hoje ela tenta evitar o abuso do egoísmo, mas ela é permissiva com relação a um determinado limite do egoísmo, ou seja, ela se fundamenta nesse comportamento, que é um comportamento contrário à moral. Então, ele diz aqui, olha, o homem é solidário com o homem. Né? É em vão que ele busca o complemento de seu ser, ou seja, o processo evolutivo é a gente tentar ser mais do que somos. É isso que é o que representa o processo evolutivo. Né? Então, é natural no ser humano buscar ser melhor do que era. E é isso que é utilizado hoje para se fundamentar a luta de cada indivíduo para ser melhor do que os outros. Entende? Então, hoje, o processo evolutivo é imaginado como sendo um processo do indivíduo lutando contra os outros. E aí ele vai dizer assim, é em vão que ele busca o complemento de seu ser, ou seja, a felicidade em si mesmo ou naquilo que o cerca isoladamente. Então, ele está dando uma definição muito clara aqui da felicidade. Ele não está falando da felicidade do espírito, que é um outro estudo. Ele está falando da felicidade do ser humano. Então, ele está dizendo assim, quando o ser humano busca a felicidade, né, na sua condição isolada com relação aos outros, ele vai cair num impasse, porque isso não traz felicidade. E se a gente for pensar, todo mundo sabe disso. Apesar de a gente viver nesse torvelinho dessa busca, que é o que a sociedade hoje determina. Né? Então, ele diz assim, é em vão que ele busca o complemento do seu ser, ou seja, a felicidade em si mesmo, ou naquilo que o cerca isoladamente. Então, buscar a felicidade em si mesmo vai ser definido no céu e no inferno como sendo uma busca egoísta. A felicidade é uma conquista coletiva. E isso, gente, mas será que isso tem alguma importância? Isso tem uma importância crucial, porque ela está relacionada, cada um que está nos ouvindo agora, se você for resumir, a gente busca ter saúde, a gente busca, né, ter o que é necessário para a vida, a gente busca uma série de coisas no cotidiano. Né? Mas se a gente for fazer um resumo da vida como um todo, o que nós estamos em busca é do que a gente chama da condição de felicidade. E aí o que o mundo tem falado para nós é que essa condição da felicidade, ela está relacionada com o que você conquista para si. Alguém pode pensar assim, mas eu não preciso de nada. Basta a satisfação do reconhecimento do meu trabalho, né? Ou daquilo que eu faço, daquilo que eu sou. Então, é exatamente disso que ele está falando. Não existe felicidade nisso. Não quer dizer que você não tenha que se desenvolver. Não quer dizer que você não tenha que buscar metas, atingir. Tem, mas não colocar a felicidade nisso. Não colocar a felicidade na conquista. Então, o que ele vai dizer aqui em seguida? Ele só pode encontrá-la na humanidade ou no ser humano. Só é possível encontrar felicidade na relação social. Então, vejam, olha a definição. A única forma da gente encontrar felicidade vai ser na relação social.
Aí alguém vai dizer assim, mas é na relação social que a gente só encontra problema. É justamente na relação com o outro que a gente encontra os problemas. Quando eu me afasto dos outros, eu tenho mais paz, a pessoa pensa. Né? Então, é exatamente esse o desafio. Porque enquanto a gente não puder fazer com que a relação com o outro seja a fonte da felicidade, enquanto isso ocorre, não há felicidade. E é por isso que a pessoa, apesar de encontrar, eu conheci já dezenas e dezenas de pessoas que, em meio ao que o mundo fala que é o conforto da conquista dos bens, se sente completamente isolado em sofrimento. Eu tive contato determinada vez com uma família que está procurando ajuda e encontrou até... Será que no Espiritismo nós vamos encontrar ajuda dessa situação que nós estamos vivendo de sofrimento? Olha só, gente, uma família, né, filhos, pai, mãe, né, ali os avós envolvidos, uma família toda, ela começou a enfrentar dificuldades, apesar de ter muito dinheiro, e aí eles chegaram à conclusão que eles estavam vivendo esse sofrimento em função da inveja dos outros. Era assim, não, nós estamos tendo conquistas, nós não estamos sendo felizes porque os outros estão tendo inveja. Trabalharam esse pensamento durante muitos e muitos meses e mudaram para uma casa pequena, isolada, sem contato com os outros, imaginando, se a gente então viver nessa condição, isolamento e com poucos recursos, nós vamos conseguir isolar a inveja que os outros estão causando em nós. E eles tomaram essa decisão e executaram essa decisão. E na mente deles, eles estavam falando, bom, estamos sendo lúcidos assim para poder encontrar a felicidade. Então, eles estavam pensando assim, olha, eu tenho recursos, eu tenho bens, então ele tem uma certa distinção, né, na relação com os outros, nessa estrutura que a gente tem da desigualdade, né? E aí ele imaginou, bom, como eu estou tendo essa distinção, os outros estão com inveja e eu estou sofrendo em função disso. Então, qual é a solução? A solução é eu me isolar e não aparentar que tem alguma coisa. Então, vamos mudar para um lugar distante, onde ninguém nos conheça, vamos não deixar que percebam que a gente tem algum recurso e vamos nos isolar o máximo possível, porque aí a gente vai conseguir ser feliz. Então, qual é o raciocínio? Né? Eu tenho que ter recursos, mas eu tenho que me isolar o máximo dos outros, porque os outros são a causa da infelicidade. Então, nós chegamos num ponto em que essas pessoas estão lidando com um conceito inverso ao que estamos lendo aqui. Eles estão dizendo assim, a relação com o outro é a causa da infelicidade. E isoladamente eu vou encontrar a felicidade. Mas ele está falando o inverso. E se os espíritos estão falando o inverso, é porque a gente tem que parar para pensar. Eles não estão falando isso gratuitamente. E eles têm um conhecimento mais amplo do que nós. Então, a nossa sociedade está buscando um caminho que está levando cada vez mais para a infelicidade. E essa infelicidade se generaliza. Então, qual que é a saída? A saída não é olhar para si e buscar o isolamento. É olhar para o outro e buscar na solidariedade a fonte da felicidade. E é o que ele vai falar em seguida. Não se faz nada para ser pessoalmente feliz, enquanto a infelicidade de um membro da humanidade e de uma parte de si mesmo puder afligir, puder limitar essa felicidade. Então, o que ele está dizendo aqui é que a felicidade é uma conquista coletiva. E é uma conquista coletiva feita da seguinte forma. Aquele que tem recurso, ele auxilia todos os outros. E aquele que se vê isolado e com dificuldades é auxiliado por todos os outros. Essa é a base da solidariedade, que os espíritos definem assim, né? Um para com todos e todos para cada um. Um para com todos e todos para cada um. Que é o inverso do egoísmo. E que é o inverso do que, há algumas centenas de anos para cá, a humanidade tem tentado caminhar para encontrar a felicidade, né? Isso reflete, né, Juliana, tanto nos aspectos econômicos, sociais, como também nas condições psicológicas. Eu acho que você deve encontrar muitos quadros, né, que seriam bem analisados por esse diagnóstico que eu fiz aqui, não é verdade? Exatamente. A gente vê na fala da pessoa, às vezes até crenças que ela nem para pensar, mas que fundamentam o comportamento dela.
Então, na hora que ela vai interagir, né, nas relações humanas, o comportamento dela está baseado nesse falso entendimento. Muitas vezes fala-se até assim, não posso contar nada da minha vida, porque senão as coisas não vão dar certo. Aí a gente fica preso, né? Vê a pessoa presa nesse sentimento, nesse pensamento, e ela não consegue compartilhar. E quando a gente estuda a doutrina, a gente vê que é exatamente quando a gente compartilha, quando a gente estabelece as relações de afeto, é que a gente consegue estabelecer essa solidariedade. Então, assim como eu vejo pessoas que têm crenças fundamentadas, né? Na verdade, ela fala assim: eu quero compartilhar com meu amigo, porque isso deu certo para mim, né? E foi legal eu tentar dessa forma. Então, se eu puder ser uma inspiração para esse amigo, né? Que eu possa compartilhar isso. Então, você percebe como muda, né? A forma de agir, as relações. Eu vou passar para o Lucas, mas antes disso, eu queria só trazer os ouvintes. A Eliana Prudente, a Cecília Reis, o Francisco Faustino, Joenilton, Paulo Vincenzi, Marineuza Biazeto, Paulinha Macedo, Ariane Neto, Edelvis Araújo, Vanja Andrade, Antônio Porto. Eles estão pelo portal, né, Mundo Maior, e pela Mundo Maior, aqui nosso abraço também para o Leandro, para a Dirce, para a Suzana, obrigada, né, pela companhia. Se tiver perguntas, deixem aí para nós, comentários, né? Nosso bom dia também a todos. Lucas. É isso aí, gente. Não precisa ser psicólogo também para saber que quando a gente vai se isolando, a gente vai criando um estado mental de sofrimento, né? Isso é um reflexo dessa grande lei. Quando a gente traz essas informações aqui, pessoal, a solidariedade, isso não é como a gente vê, né, nas doutrinas opostas como um sistema, sistemas pessoais, né, teorias puras, hipóteses. Na verdade, Kardec, para chegar a essa compreensão, ele teve que fazer as pesquisas, né? Os espíritos se manifestaram comunicando os princípios doutrinários. E essa ideia da solidariedade, que é um princípio doutrinário, é uma ideia que Kardec alcança depois de muitos anos de pesquisa, compreendendo toda essa realidade do mundo espiritual, né? Não é simplesmente uma comunicação de um princípio, mas um princípio que estava de acordo com tudo que ele vinha estudando desde então. Quer dizer, essa grande rede, essa grande estrutura em rede que está no mundo espiritual. Os espíritos se conectam pelas afeições, né, formando famílias espirituais ou individualidades coletivas, e elas se conectam entre si, de modo que não existe isolamento no mundo espiritual, né? Existe uma solidariedade entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual, existe uma solidariedade entre os mundos, enfim, existe uma solidariedade universal que se reflete na nossa vida. É por isso que a gente traz agora aqui o nosso para pensar, a nossa reflexão, que é uma frase do Céu e Inferno que diz: ninguém nunca está efetivamente só. A solidariedade é a lei universal. É isso, Paulo? Então, veja só, vamos pensar do ponto de vista prático. Quem está aí nos acompanhando, né? As pessoas sempre se perguntam, quando a gente trata desse assunto, assim, então, o que eu devo fazer da minha vida? Então eu não tenho que cuidar de ter conquista, de pensar com valores materiais? Olha, essa mesma mensagem, a solidariedade da Revista Espírita de 67, trata disso. O Espírito, quando vai finalizar, ele diz assim, todo mundo já se preocupa. Ele coloca assim, com o que vai comer ou o que vai vestir, com o alimento que vai vestir, com onde vai morar, tudo isso já é uma preocupação de todos. Então ele diz assim, o que precisa se saber é que o ser humano é um ser duplo. Então ele tem realmente que ter uma preocupação com a sua parte material, que é o corpo. E ele tem que ter uma preocupação com a sua parte espiritual, que é o espírito. E a preocupação com o espírito é justamente a maneira de você olhar para a vida. Então, assim, você continua tendo e trabalhando em busca dos seus objetivos, né? Você continua trabalhando para buscar o necessário,
né? Agora, do ponto de vista moral, é assim, eu não estou preocupado com os fins. Eu não estou preocupado. As coisas vão ocorrer naturalmente se elas forem necessárias. Eu tenho que fazer o esforço para fazer as coisas, mas eu não tenho que colocar a minha vontade, meu desejo, a minha meta, a minha razão de ser na obtenção dos resultados. Deixe que os resultados sejam naturais, progrida naturalmente. O foco seu no comportamento é pensar assim: eu devo agir constantemente pela condição solidária. Isso não muda a nossa vida, muda a maneira pela qual lidamos com os outros. Então, ela diz assim: olha para o seu cotidiano, pode ser o mesmo, mas ele pode ser abordado de forma diferente. A gente tem o convívio com a família, a gente tem o convívio no trabalho, a gente tem uma série de convívios sociais. Transformar esses momentos de convívio social com a oportunidade de ser útil, essa é a meta de você cuidar do mundo e cuidar do espírito. Então, a proposta é uma mudança do foco da vida social. É assim, eu vou buscar ser útil todos os momentos em que isso for possível, de forma desprendida. Mas mesmo que eu estiver trabalhando em função do salário, eu não vou tentar fazer aquilo que é o que se exige. É o que Jesus fala, eu vou fazer além disso. Toda vez que uma relação social nos coloca, né, uma exigência, isso ocorre com o trabalho, o que Jesus diz é assim: não faça o limite do que o trabalho exige, vá além dele. Seja mais útil do que o seu trabalho exige. Então, o trabalho, muitas vezes, nos coloca realmente na relação com o outro. Então, pense assim: a pessoa atende um público, a pessoa eu sou médico, eu sou isso, aquilo. Então, assim, qual é o limite que a profissão exija que você faça? E o quanto você pode ir além desse limite pelo interesse próprio. Então, esse elemento solidário sendo instaurado, né, na sociedade, no comportamento, né, de cada vez maior número de pessoas, isso vai ocasionar o lema, a conquista do lema: um para com todos e todos, né, por um. Todos por um é assim, é a gente ser solidário em torno daquele que não está conseguindo prover o seu necessário. E um para com todos é você agir de forma solidária para com todos que estiverem à sua frente. É óbvio, eu não vou conseguir atingir os milhões de pessoas do nosso país. Sim, mas o que você fala assim, um para com todos, é para com todos que você tenha contato. E todos para cada um seria a sociedade se preocupando com cada um, principalmente quando ele está numa situação em que ele não consegue prover. E aí nós vamos pensar na infância, vamos pensar na pobreza, vamos pensar na velhice, vamos pensar na doença. Então, todas as vezes que alguém estiver numa condição, né, que ela precisa de ajuda, essa ajuda tem que ser provida por todos, porque essa é a nossa condição. O ser humano é um ser solidário. E o que vai trazer para a gente paz é justamente ter consciência de que quando você precisar, todos vão ajudar. E para que isso aconteça, toda vez que você vê alguém precisando, você deve ajudar. Ah, mas eu não dependo, isso não vai depender só de mim, vai depender dos outros. A lei divina ela vai fazer com que as condições da sociedade caminhem para isso. E é isso o que está para acontecer. De que forma isso vai ocorrer? Né? Aqueles espíritos que estão absolutamente, né, despreocupados com essa questão, eles não vão continuar encarnando neste mundo, mas no mundo primitivo, até que mudem lá de pensamento e possam voltar para este. Ou seja, estamos às beiras da realização da regeneração. Então, a nossa participação deve ser ativa, efetiva, e ela deve iniciar no dia de hoje. Aquele que não começou, que comece agora. Né? Que essa é a forma de você aderir a essa proposta. É isso aí, gente. E o Espiritismo é uma das maiores alavancas para a gente participar desse processo de regeneração, compreendendo a mentalidade verdadeira, para superar a mentalidade falsa também. É por isso que nós estamos aqui e agradecendo a participação de todos, os ouvintes, e Paulo Henrique e Juliana também. Até a próxima, gente. Até a próxima. Até lá.
Você acompanhou Livre Pensamento.